Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morem Malachi Ben Israel, estamos aqui na manhã deste que é o terceiro dia da semana para fazermos a leitura e trazermos também um comentário da terceira aliá da Parashá que nós estamos estudando ao longo da semana, que é a Parashá Vaikra, do livro de Vaikra. Hoje, terceiro dia da semana, terceira aliá. A leitura de hoje está no capítulo 2 de Levítico, Vaikra, capítulo 2, do verso 7 ao Passuque 16. Hoje estamos no dia 17 do mês de março do ano de 2026 e estamos no dia 28, dia Adar, penúltimo dia do mês de Adar, encerrando aí mais um mês. Então, quero aqui deixar o nosso Shalom, Boker Tov, a todos os nossos amigos internautas, a toda a nossa comunidade Anusim Brasil, nosso Shalom, Boker Tov, muito bom dia a todos. Pedimos a você que possa deixar o seu like dessa transmissão, compartilhe o nosso canal e você, né, que hoje está completando mais um ano de vida. Parabéns, Mazal Tov, muitas felicidades, que Hashem lhe abençoe grandemente. Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar baru mikol ha'ami venatam lanu et torato baru atah Adonai noten hatorá. E se a oblação de panelas é tua oferta de flor de farinha de trigo com azeite, será feita. E trarás ao Eterno a oblação que será feita disto, e a apresentará ao sacerdote, o qual a fará chegar ao altar, e separará o sacerdote da oblação, o punhado da oferta memorial, e a fará queimar no altar. É uma oferta queimada, aceita com agrado pelo Eterno. E o restante da oblação será para Aharon e para seus filhos, e santidade das ofertas queimadas para o Eterno. Nenhuma oblação que oferecerdes ao Eterno será preparada com fermento, porque não fareis queimar fermento algum, ou mel algum, como oferta queimada ao Eterno. Porém, como oferta de primícias oferecê-lo-eis ao Eterno, mas ao altar não serão oferecidos para serem aceitos com agrado. E toda tua oferta de oblação temperarás com sal, e não deixarás faltar o sal do pacto de teu Deus em tua oblação. Em todos os teus sacrifícios oferecereis sal. E quando ofereceres oblação de primícias ao Eterno, será cevada temporã secada no fogo, moída, verde, e estando ainda com a casca, assim oferecerás a oblação de tuas primícias, e deitarás sobre ela azeite e porás sobre ela incenso. Ela é uma oblação. E o sacerdote fará queimar o punhado da oferta memorial do que foi moído e de seu azeite. Com todo o seu incenso, é uma oferta queimada diante do Eterno. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet ve'hayo lanu atah betoheinu Baru atah Adonai noten hatorá. A aliá de hoje, a terceira aliá, ela nos fala sobre as ofertas de cereais chamadas de mirra. A mirra de panela era uma oferta feita com flor de farinha, farinha muito fina, uma farinha, digamos, especial, parte mais pura, né, digamos aí, da farinha, e azeite de oliva. Falamos há pouco tempo atrás do azeite, que o primeiro azeite que saía da prensa era o puro, que era utilizado para o acendimento da menorá. Da mesma forma, aqui a farinha que era aceita como sacrifício também era farinha
especial, né? Então, ela era às vezes amassada ou cozida com uma espécie de fazia-se tipo uma espécie de uma massa, um bolo, né? E depois era então trazido ao sacerdote no templo. O sacerdote então pegava parte desta chamada o cometes e queimava no altar. O restante era comido então pelo sacerdote. A parte que era uma parte do sacerdote. Isso também nos ensina, como já temos falado em outras parashote, que os sacrifícios, mesmo sendo o sacrifício oferecido de farinha, não poderia ser oferecido fora do templo. Por quê? Porque tinha a parte que era do sacerdote, era ele que fazia a queima e ele tinha uma parte nessa oferta. Por isso que nós falamos que nenhum sacrifício era aceito fora do templo, né? Então, nossos sábios dizem que a oferta de um animal, né, como falamos, era de uma forma também feita no templo. Então, a minhá era uma oferta trazida por quem? Pelos pobres. Pelos pobres. Da mesma forma como nós vimos na leitura anterior, as duas rolas ou duas pombinhas, né, que também eram aceitos pelo Eterno como um sacrifício e tinha o mesmo valor, né? Então, quem oferecia um boi, um animal, era aquele que tinha condições financeiras maior. Então, ele oferecia um boi, ele oferecia uma vaca, ele oferecia um carneiro, uma cabra. Então, eram pessoas que tinham melhores condições financeiras. E quando a pessoa oferecia uma rolinha, ou mesmo a pombinha, ou mesmo a farinha, ela fazia tipo um bolo e levava, né? Então, era também aceito pelo Eterno como sacrifício. No caso da rola, das pombinhas, eram aceitas como sacrifício e também como uma purificação no caso da mulher, né? Após o parto, então, ela oferecia duas pombinhas. Então, o que estava aqui em questão não era, era o oferecer. O que estava em questão aqui era o oferecer, era cumprir o mandamento de trazer. Cumprir o mandamento era para o perdão e também para a purificação. Então, ninguém estava isento. Qualquer pessoa podia pecar, logicamente, mas cada um trazia a sua oferenda e como um pedido de perdão e Deus perdoado. Então, não é porque a pessoa era pobre que ele não ia fazer isso. Então, ele não podia oferecer um boi, mas oferecia um bolo. E assim, ele também era perdoado. Então, o que está em questão aqui não era porque era rico ou era pobre. Não, era o cumprimento da mitzvah, né? Então, o Talmud diz que a minhá, a Torá usa a expressão nefesh, alma, né? Como se a pessoa estivesse oferecendo a sua própria alma, né? Agora, um detalhe desta aliá que a Torá nos fala é que neste bolo não poderia ter fermento, não poderia ter fermento. Por quê? Porque o fermento, ele tem um sinal de exaltação, a pessoa se exalta muito, eleva muito o seu ego, então não era permitido. Esse pão era um pão asmo, né? Que era então levado para o sacerdote. Então, estamos vivendo aí tempos de nossa festividade de Pêssar, e em Pêssar, nos 7 dias, também não faremos uso do fermento, mas sim apenas de pão asmo. Ok? Então, pessoal, é isso. Ficamos por aqui na leitura da terceira aliá. Seguimos aí com as nossas leituras. Que Hashem os abençoe grandemente.
Deixe o seu like, compartilhe o nosso canal e seja um mantenedor de nossa comunidade. Um abraço a todos, fique com Deus. Shalom, shalom. Boker Tov.